prezados amigos, prezados companheiros, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, a sua inspiração, e que possamos, em nome dele, passar aqui mais momentos agradáveis. E olha que é uma situação um tanto quanto complicada, porque depois dessa narrativa, com a emoção e a espiritualidade proporcionada por essa casa, e a habilidade, a emoção e a memória da Maísa, continuar o trabalho nesse nível não é fácil. Antes de nós começarmos propriamente dito, eu quero que vocês, por favor, me perdoem a voz, que naturalmente já não é boa, muito pelo contrário. Mas saindo de um quadro de sinusite, de rinite, a voz piorou substancialmente. E além da voz ruim, acompanha uma tosse desagradável. Eu comentava com os amigos ainda há pouco, na segunda-feira eu estava afônico, com tosse e com uma dificuldade de pronunciar qualquer palavra, assim, uma dificuldade bastante acentuada. Comecei a melhorar na segunda-feira, final da tarde, início da noite, e terça-feira eu dou aula. Falei, bom, vou dar aula na terça-feira, vai ser a minha prova. Porque se eu não conseguir cumprir aqueles momentos de transmissão de conteúdo, de conversa, de interação com os alunos, a palestra vai ser transferida. Eu já tinha até alguns nomes, mas graças a Deus a espiritualidade me proporcionou essa oportunidade de estar aqui com vocês. Oportunidade abençoada porque faz muitos anos que eu não venho ao Paz Luz. Já estive aqui 2 vezes. A primeira delas faz mais de 20 anos. E eu não vou entrar por esse caminho porque senão vocês logo vão perceber que eu sou velho. Então eu vou deixar isso em aberto aí na mente, na criatividade de cada um. Sejam caridosos. Mas veja, nessa noite de hoje, eu me proponho a conversar um pouco com vocês a respeito da epistemologia cristã. Aí você fala, Jesus do céu, o que é isso? É simples. A epistemologia é um dos ramos da história e da antropologia que estudam os documentos históricos, todo e qualquer tipo de documentação que narra ou comprova algum determinado evento, algum determinado acontecimento. A epistemologia cristã nada mais é do que o estudo dos documentos cristãos propriamente ditos. E Jesus, segundo... Você sabe que conceituar Jesus é algo dificílimo, porque todas as vezes que a gente conceitua alguém ou alguma coisa, nós reduzimos aquele alguém ou aquela alguma coisa ao nosso conceito, sempre pobre. Então, conceituar Jesus é difícil. Mas, nas narrativas de Ernesto Renan, o imortal da Academia Francesa de Letras, no ano de 1856, se não falha a memória, quando vocês chegarem em casa, por favor, vá lá no Google e vá conferir. Numa aula inaugural na Universidade Parisiense, ele levanta-se e ele havia escrito um livro sobre Jesus, uma biografia de Jesus, depois de visitar as várias regiões por onde Jesus passou. Ele levanta-se num auditório não tão bonito quanto esse, mas um auditório local, e diz o seguinte: Jesus é um homem incomparável. Obrigado, eu não tinha visto. Jesus é um homem incomparável. Todos nós e todas as grandes personalidades humanas nasceram na história, escreveram uma ou outra coisa na história e foram absorvidas pela história. Jesus é tão grande, mas tão grande que ele não coube na história. Ele a dividiu entre antes e depois dele. E veja, o que nós sabemos de Jesus está restrito a alguns poucos documentos. Existe, por exemplo, fora do cristianismo,
Existe, por exemplo, uma carta de Públio Lentulus ao senador lá em Roma, Públio Lentulus como senador, a outro senador em Roma, falando de Jesus. Conta nessa carta que está em Roma hoje, que Jesus era um homem que conseguia feitos maravilhosos. Ele não usou a palavra milagres, ele usou a palavra feitos maravilhosos. E que a presença dele não ofendia a lei. Qual lei? A lei romana. Ele estava, na verdade, defendendo Jesus. É um dos documentos oficiais onde aparece a personalidade de Jesus citada. Vocês sabem quem é Públio Lentulus? Quem sabe aí, levanta a mão. Ah, que bom que a maioria não sabe. Para você que não sabe, chega em casa correndo. A melhor possibilidade de conhecer é a hora que você estiver saindo daqui, passa pela livraria e compra o livro Paulo e Estevão. Há 2000 anos também, mas Paulo e Estevão, oi? Marido de Lívia? Também, mas tem algo ainda mais substancial para a gente. Pois é. Você que ainda não sabe, ao descer aqui a rampa, passa na livraria, compra o livro Há 2000 anos, o livro 50 anos depois, está na sequência, e Paulo e Estevão. E vai lá descobrir. Se você é daqueles espíritas que quando dão adeus para o irmão que veio de outra cidade, dão adeus assim, não tem problema, chega em casa, vai lá no Google, o Google é o meu pastor e nada me faltará, faz o download do livro gratuito, de graça, e vai ler que você vai se surpreender. Vale dizer que ele, Públio Lentulus, só a título de curiosidade. Há um dialeto que eles pronunciam Públio Lentulus. Ele desencarnou na cidade de Pompeia, numa erupção do vulcão Vesúvio. Alguém aí já leu o livro? Essa turma aqui é esperta. E se você buscar hoje no Google Imagens a cidade de Pompeia, você encontra a casa onde desencarnou Públio Lentulus. Ela tem o nome de Domus Cornelia. Está lá no Google as imagens. Sabem por que esse nome? Domus Cornelia? Devido à cidade. Possivelmente, a cidade de Pompeia era uma cidade turística. Era uma cidade onde as pessoas de maior facilidade financeira tinham casas de veraneio. E a família de Públio Lentulus, a família Cornelius, tinha uma casa lá, Domus Cornelia. Chegou em casa, então vai lá procurar no Google, você vai se encantar. Mas conta-se também que um outro autor, esse eu sou fã de carteirinha, fala sobre Jesus. Ele é mais ou menos entre o ano 35 e o ano 60 da era cristã. É o historiador do povo hebreu, cultura judia. Todos nós, do ponto de vista reencarnatório, temos um pezinho ou dois lá. Então todos nós deveríamos ler esses livros. Eu falo do autor Flávio Josefo. Flávio Josefo cita Jesus em dois momentos. Primeiro, quando ele narra que por volta do ano 62 da era cristã, foi levado ao Holocausto. O Holocausto tem um nome bonito para dizer, foi morto. Foi morto um Tiago, o justo, irmão de um Jesus, da cidade de Nazaré. Então, é a primeira narrativa. A segunda narrativa, do mesmo autor Flávio Josefo, está na sua coletânea Antiguidades Judaicas, quando ele fala de Jesus como um homem capaz de feitos extraordinários. Esses dois documentos, com Flávio Josefo e com Públio Lentulus, são as principais narrativas extra-cristãs de Jesus. Mas vamos voltar lá ao cristianismo, porque
é o que nos interessa no momento de hoje. Se eu disser, então, epistemologia cristã, os documentos iniciais do cristianismo, alguns falam cristianismo primitivo, e eu acho que o cristianismo primitivo é o que a gente está vivendo hoje, onde os nossos preceitos são pobres, a nossa fé é miserável, e as nossas convicções são muito pequenas. A gente tem que reaprender a amar e seguir Jesus. Quer ver como é que a nossa fé é miserável? Entra por ali agora um terrorista, todo cheio de bomba, armado até os dentes, pergunta: quem é cristão aí? E aí? Quem é cristão aí? Medo da morte? A morte não existe. Bom, eu não tenho medo da morte, eu posso ter medo das balas. Mas os cristãos daquela época não tinham medo dos leões. E morrer na boca de um leão dói muito mais do que morrer a tiro. Olha como é que a nossa fé é miserável. Bom, documentos cristãos. Se eu perguntar a você um documento cristão, um livro cristão, alguma coisa, o que vocês me falam? Bíblia. Atos dos Apóstolos. Bíblia é o primeiro nome que vem à mente. Se você quiser detalhar um pouquinho mais, pode pensar em Novo Testamento, porque a Bíblia, biblos, livros. A Bíblia são um conjunto de livros. Os 5 livros do Antigo Testamento e mais um monte de apanhados do Antigo Testamento. E os 4 livros do Novo Testamento. São 4 livros do Novo Testamento? São 4? Quais são? Os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Tem mais alguma coisa aí? Apocalipse, etc. Pessoal, as cartas, as epístolas paulinas, principalmente porque Paulo sozinho escreveu 3 epístolas gigantescas e maravilhosas, muitas vezes não compõem uma Bíblia, mas as Bíblias mais completas têm lá as epístolas, principalmente as paulinas. As Bíblias mais completas têm também Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Bíblia, biblos, livros. Mas nós não podemos parar aí. Porque veja, os documentos cristãos são em número de 27. Paulo sozinho escreveu 13 epístolas. Mas o número total de epístolas, porque nós temos epístolas também de Pedro e de João, o número total de epístolas são 21. 21 epístolas mais 4 evangelhos, que são os evangelhos canônicos. Nós temos 21 mais 4 dá quanto? 25. Mais Atos dos Apóstolos, 26. Mais Apocalipse, 27. Temos ali as 27 obras primordiais do cristianismo. E vocês estão vendo então que a gente conhece bem pouco. Quem aqui já leu o Novo Testamento inteiro? Os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e o Apocalipse? Também não vou poder levantar a mão porque eu li resumidamente. Então veja. Oi? Pois é, entendi, perfeito. Mas veja, a gente vai fazer então uma viagem rápida sobre os principais, que são as 3 epístolas de Paulo, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, em algumas traduções Vida e Atos dos Apóstolos, e Apocalipse. Agora a gente faz um exercício. 2 exercícios, na verdade. O exercício de caridade, que é vocês olharem e fingirem que entendem o que eu desenho. É de uma caridade assim extraordinária. E o exercício de mediunidade, porque depois que eu desenhar, vocês não entenderem e falarem que entenderam por caridade, eu vou explicar e vocês vão precisar de muita mediunidade para enxergar aquilo que eu estou tentando explicar no desenho.
Então, é um exercício fantástico por parte de vocês. Mar Mediterrâneo. Nós temos aqui em cima uma divisão fictícia, a Galileia. Descendo para o sul, depois da Galileia, quem vem? Descendo para o sul, depois da Galileia, Samaria. Rumando ainda para o sul, depois da Samaria, aonde chegamos? Na Judéia, gente, na Judéia. Judéia, pronto. Cortando e fazendo fronteiras com a última das tetrarquias, nós temos a Pérea. Só que para o eixo cristão, a Pérea, ela é, vamos assim dizer, menos importante, porque Jesus não esteve lá segundo as narrativas oficiais. Mas nós temos aqui um eixo de água, que é o principal eixo de abastecimento de toda aquela região. É o Rio Jordão. Já ouviram falar no Rio Jordão? Na altura da Galileia, o Rio Jordão ele sofre um alargamento. A Galileia é uma região bastante plana. Isso favorece a formação lacustre, ou seja, a formação de lagos. Esse volume de água lacustre que o Rio Jordão forma é tão grande para aquela região, mas tão grande, que é também conhecido como Lago de Genezaré, porque Genezaré é uma cidadezinha que está à margem ali. É também conhecido como Mar da Galileia. É também conhecido como Mar de Tiberíades, ou Lago de Tiberíades, em homenagem a Tibério César, o imperador. É essa região aqui. Para eles é uma imensidade de água. É menor do que a nossa Baía de Guanabara. Bem mais limpinho, é verdade. Eles cuidam melhor das próprias águas do que nós. E o Rio Jordão afunila-se novamente, corta ali a Samaria, chega na Judéia, mas na Judéia ele entra num vale extremamente profundo de a quase 200 metros abaixo do nível do mar. Não tem mais para onde ele correr. Então ele fica estagnado naquela região. Água parada, vira criadouro de moscas, larvas, etc, etc. Ia ser um problema a céu aberto, um problema sanitário a céu aberto. Mas a espiritualidade, cuidando bem daquela região, fez com que aquela fenda, onde está a cidade de Jericó, por exemplo, está próxima do Mar Morto, fez com que aquela fenda estivesse tão profunda que chega numa região muito calcária de restos fossilizados de animais pré-históricos. Os restos fossilizados, eles liberam em contato com a água vários materiais, inclusive o sódio. O sódio, então, ele fica impregnado naquela água, tornando a água extremamente salobra. Então ela é tão salgada que a maioria dos seres vivos que nós conhecemos não consegue viver ali. E resolvendo então o problema daquela água parada se tornar um problema sanitário. E aquela região se torna então o Mar Morto. Então veja, o mesmo rio, o Rio Jordão, ele forma a grande bacia lacustre na Galileia, vai descendo, abastecendo todo mundo e morre no Mar Morto, na região da Judéia, próximo à região de Jericó. O eixo cristão, ele acontece nessa linha.
Judéia, Samaria, Galiléia. Galiléia, Samaria, Judéia. Você fala assim, Jesus esteve na Judéia, ele nasceu na Judéia, na cidadezinha de Belém, distante cerca de 15 quilômetros à época, hoje é quase vizinho, 15 quilômetros da cidade de Jerusalém. Nasceu ali em Belém, aqui embaixo, pertinho do Egito, para onde seus pais fugiram com ele para evitar a matança dos inocentes. Mas veja, quando mais ou menos Jesus nasceu? Não foi no ano zero da era cristã. Tivemos aí 2 problemas de contagem. O fato é que Jesus possivelmente nasceu entre os anos 6 e 4 antes da era cristã. Mas quando ele nasceu não importa que ele nasceu. E na sua peregrinação, naquele trabalho absolutamente volumoso e impecável nos seus 3 anos de trabalho mais intenso, ele contou com companheiros. E desses companheiros, 2 são narradores. 2 outros narradores não conheceram Jesus diretamente. Eles são discípulos dos discípulos de Jesus. Mas veja, o primeiro dos narradores não escreveu o Evangelho. Os Evangelhos não são as primeiras narrativas cristãs. As primeiras narrativas cristãs são as cartas de Paulo, antecederam os Evangelhos. Jesus deve ter sido crucificado mais ou menos por volta do ano 28 da era cristã. E por volta do ano 30 da era cristã, Saulo de Tarso, uma potência intelectual, um indivíduo de uma fé extremamente fervorosa, só estava sendo aplicado na temática errada, mas um indivíduo de uma fé fervorosa. Depois de passar por vários acontecimentos que vocês já sabem, lá do livro Paulo e Estevão, depois dele mandar matar Estevão, que era um cristão, Abigail, a sua noiva, descobriu que Estevão, reconheceu em Estevão o seu irmão desaparecido, para o apedrejamento. Saulo, sem saber muito o que vai fazer agora, encontra lá Abigail, a sua noiva, conversando com Estevão. Estevão vira para ele e perdoa. Aquilo foi avassalador. A gente não perdoa quando o vizinho esbarra no retrovisor do nosso carro. Vamos perdoar um apedrejamento? Olha que grandeza. Aquilo foi avassalador para Saulo. Depois dessa turbulência, mais tarde, por volta então do ano 30 da era cristã, ele vai para a cidade de Damasco, numa caravana. E ele tinha um objetivo claro. Ele tinha ido um cristão, chamado Ananias. Chega lá, antes de chegar em Damasco, tem todo aquele evento que você já conhece. Consta na literatura que aconteceu por volta do meio-dia, quando Saulo vê Jesus. E a narrativa é a seguinte: uma luz maravilhosa preencheu todo o céu. Ora, eles estavam aqui. Aqui em cima seria a Síria, capital Damasco, mais ou menos aqui. Aquela região nós estamos entre o Equador, que passa mais ou menos aqui, e o Trópico de Câncer. Sabe meio-dia lá como é que é? A gente realiza a fotossíntese. Para no sol, começa a escorrer a fotossíntese. Não sei aqui em Cataguases, lá em Paraíba, nós temos 2 estações do ano: verão e inverno. Então nós temos verão de junho, julho, agosto, setembro, e os outros meses do ano nós temos inverno. Aquele calor fantástico, aquela beleza da gente realizar a fotossíntese à sombra. Damasco é mais ou menos parecido. Já imaginou o sol do meio-dia, a areia ardente para tudo quanto é lado, e alguém vai me falar que uma luz intensa, maravilhosa, tomou conta do ambiente? Que luz é essa? Mediúnica, não tem outra. Sol a pino, e vai falar que uma luz maior do que o sol tomou conta do ambiente? Visão
mediúnica. E ali Saulo tem contato com Jesus. A respeito da conversa, não vou narrar aqui, você dá uma olhadinha no livro Paulo e Estevão e você vai ficar apaixonado. Mas então ele vai, meio cego, tateando lá, entra na cidade de Damasco e senta, porque estava meio atordoado, cego, por causa da luz e tal. Jesus aparece então a Ananias, seu discípulo. Chega para ele e fala: Ananias, preciso que você vá socorrer um irmão nosso. Prova de fé. Ele pergunta quem? É Saulo? Ah, se fosse eu, não ia não. Você iria? O Leozão iria? Você passa a vez para o Vitório, né? Vitório iria? Iria, Vitória? Ele está na dúvida, ele é um homem de muita fé, porque eu não iria não. Porque era evidente que Saulo estava ali para matá-lo. O que Ananias fez? E foi. Levanta as mãos lá sobre a cabeça de Saulo, dá um passe nele, ele recobra a visão, olha para cima: quem é você? Eu sou Ananias. Olha que choque na alma de Saulo. Eu pensei: meu Deus, eu estou sendo socorrido pelo homem que eu vim matar. Agora você deita aqui, estico pessoas que eu vou cortar. Que choque. Já pensaram? Então, aquele momento é crucial. Saulo sai dali e vai passar perto de 3 anos no deserto, meditando, pensando. E sai do deserto um cristão como jamais se viu. Viajou, fez 4 grandes viagens. A maior delas, cerca de 1.100 quilômetros, no lombo do animal ou a pé. Era acompanhado por um discípulo, Lucas, que era grego, de formação acadêmica, ele era médico. E foi a companhia de Lucas que fez com que Paulo não desencarnasse precocemente, porque é muito lindo e romântico a gente falar: ele pregava o cristianismo e saía apedrejado das cidades, jogado do lado de fora dos muros das cidades para morrer ali. Foi assim na maioria das vezes. E quem o socorria? Lucas. Na última viagem ele viajou preso para Roma, sabendo que encontraria lá. Ficou preso e da cadeia ele começa a escrever cartas às diversas comunidades cristãs que ele havia ajudado a fundar. E quem leva essas cartas? Lucas, outro corajoso, porque se pegam ele com aqueles pergaminhos lá falando do cristianismo, era outro preso. Então, mais um homem de fé. Aliás, dos evangelhos, Odilon, o evangelho que eu mais admiro é o evangelho de Lucas. Ele é espetacular. Bom, conteúdo geral das cartas de Paulo. No geral, Paulo, ele como um legislador, é evidente que ele vai enxergar o cristianismo com a sua carga cultural. Então, as suas cartas são cartas que têm um grande peso daquilo que ele sabia fazer, que era cuidar da lei e da ética. Então, se você gosta de ética, se você estuda direito, se você já estudou direito, se você gosta da temática, no cristianismo, fonte de riqueza para você, as cartas de Paulo. Lamentavelmente, a grande maioria de nós só conhecemos um verbete das cartas de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Já está bom. Olha que peso ético. Você pode? Pode. Te convém? Não sei, cabe a você avaliar. Isso é ética de um peso bastante grande, bastante intenso. Bom, agora você já tem noção do que encontrar nas cartas de Paulo. Paulo, o primeiro escritor cristão, não conheceu Jesus pessoalmente. Conheceu Jesus na estrada de Damasco através de um fenômeno mediúnico. Mais tarde, os cristãos estavam se reunindo numa casa, depois da crucificação de Jesus, numa casa que era na verdade um galpão, que ficava numa estradinha de chão entre as cidades de Jope e Jerusalém.
ficava no caminho, era um grande galpão, se chamava a Casa do Caminho, e os cristãos se reuniam ali. E até que chegou um momento em que a perseguição fez com que eles se espalhassem. Pedro foi para Roma, e lá mais tarde chamou o seu discípulo para escrever as suas memórias, que é o seu evangelho. Lucas ficou por ali e voltou a algumas cidades de dominação grega, porque ele estaria um pouco mais a salvo, mas volta a Jerusalém para escrever o seu evangelho e por aí vai. Um fato para contar para vocês. Conhecem Pedro? Pedro, o apóstolo. Conhece? Quem conhece Pedro aqui, levanta a mão. Quem já ouviu falar em Pedro? O apóstolo. Ah, tá bom. Você que já ouviu falar em Pedro, sabe que ele não se chama Pedro? Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Aí você fala, meu Deus, de onde veio Pedro? Pedro veio de uma tradução da Vulgata Latina, da Bíblia, para o latim, depois para a língua portuguesa. Petrus. Porque percebendo o que se sucederia, o que ia acontecer, Jesus chama aos apóstolos para uma última conversa, para um momento, e sabendo das grandes turbulências que eles teriam que enfrentar, ele chama Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro tem uma personalidade assim, muito parecida com a nossa. Ele é um indivíduo meio esquentado. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele devia estar pensando assim, Jesus agora, ó. Mas ele resolveu responder melhor. Senhor, eu amo com todas as minhas forças. Aí Jesus agora estava satisfeito, vira para ele e diz, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Apacentar, levar paz, porque ele sabia das turbulências que iriam acontecer. E ele diz, em cima desta pedra, em cima desta Petrus, ao contrário da tradução que diz que se erguerá a minha igreja, a palavra igreja não existia, em cima desta pedra eu me reerguerei. Procura a tradução direitinho que você vai encontrar. Aliás, traduções bíblicas. As traduções bíblicas que nós temos, elas são tristes. A ponto do indivíduo escrever o salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Transformou uma verdade numa mentira horrível. Não me faltará. Não me falta. Uma tradução melhor, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque o Senhor é o nosso pastor, nós somos cristãos. Vai faltar na casa de muita gente água na época da seca, vai faltar comida, vai faltar saúde, vai faltar vaga no hospital, vai faltar paz de espírito. Mas o Senhor está ali, o Senhor não faltará. Então, o Senhor é meu pastor e não, Ele não me faltará. Mas então, pessoal, quando Jesus diz, em cima desta pedra, Simão Bar Jonas, eu me reerguerei, eles traduziram Petrus para Pedro. Tornou-se então Simão Pedro. Como nós temos o costume de chamar todo mundo por um nome só? Pedro. Mas tudo bem, Pedro é uma grande figura. Vocês sabem o porquê da tradição, essa é só de curiosidade, o porquê da tradição católica, que é São Pedro que tem as chaves do céu? Olha que por trás de todo mito existe um fundo de verdade. Até nós espíritas falam assim, eu quero ser recebido por São Pedro no plano espiritual. Bom, eu não gostaria de ser recebido por São Pedro não, porque eu não tenho nem altura para isso. Eu, Odilon, não gostaria de ser recebido por Eurípides Barçanufo. É um tanto quanto problemático. Se você não entendeu o porquê, vá dar uma olhadinha nas obras de Eurípides Barçanufo, Hospital Esperança. Aí você vai entender direitinho. Tenho certeza que você também não vai querer. Mas então, Pedro era um indivíduo que tinha as chaves da casa do caminho, aonde os cristãos se reuniam.
E como aquele ambiente era tido como um pedacinho do céu, Pedro, o apóstolo, é aquele que tinha as chaves do céu. Por isso o mito hoje, São Pedro tem as chaves do céu. Mas um dia, saindo dali, ainda comentando de Pedro, Pedro era um pescador, semi-analfabeto. Escreveu algumas cartas, não escreveu um evangelho com certeza, porque ele sabia da sua dificuldade com as palavras, apesar das suas histórias riquíssimas. Saindo dali, tinha um homem aleijado, sentado, recostado no caminho. E o homem vira para ele e diz: Senhor, uma oblata, uma moeda, por favor. Pedro leva as mãos aos bolsos e, percebendo que os mesmos estavam vazios, ele dá ao homem aquilo que o seu coração estava cheio. Vira para ele e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Esse é Pedro. Pedro, mais tarde, quando ele é obrigado a fugir, ele vai para Roma. E em Roma, já sabendo que ia ser preso, que ia ser morto, ele já era um homem de avançada idade, chama o seu discípulo, Marcos. Alguns autores dizem então que Marcos ele seria um sobrinho de Pedro, mas alguns autores, não é assim uma informação confirmada, mas o fato é que Marcos, ele não conheceu Jesus, não esteve com Jesus. Marcos conhece Jesus através das histórias de Pedro, e Pedro pede para que ele escreva suas memórias. É o Evangelho de Marcos, uma obra extraordinária. E os romanos, que tinham muitas divindades, quase tantos quanto os gregos, que gostavam do extraordinário, Pedro conta para Marcos escrever um evangelho para os romanos. E ali ele ressalta os milagres de Jesus. É um evangelho fantástico. É o evangelho das memórias de um homem que seguiu Jesus de perto, de muito perto. Então esse é o evangelho de Marcos. Então, se você tem um pouco de preguiça de ler, quer um evangelho mais curtinho, menorzinho, quer conhecer os milagres de Jesus, Evangelho de Marcos. Preferencialmente da Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções que nós temos. Mais tarde, chega um outro evangelho, um grande em tamanho e também em grandeza. É o Evangelho de Mateus. Mateus, ele era um homem que, se fosse hoje, não seria nada agradável para nós. Ele era chefe alfandegário, trabalhava na entrada da cidade de Cafarnaum. E você naquela época, hoje é bem diferente, né? Naquela época, para você chegar numa cidade, eles passavam lá na alfândega, no pedágio, que na história eles chamavam de telônio, é um nome bonito para pedágio, alfândega, etc, etc. Eles olhavam para você, falavam assim: Hércules, traz R$50 no bolso, uma calça jeans, um óculos e uma camisa azul. Paga para entrar na cidade e paga imposto pelos R$50 que ele tem. Passa lá uma semana, volta ele: Hércules, o que você está trazendo? Hércules está levando uma mala. Estou trazendo uma mala, eu trabalhei na cidade, ganhei dinheiro, comprei aqui presentes para minha filha e para minha esposa. Então eles começam a olhar lá, falam assim: olha, você ganhou mais ou menos R$200 tocando violão aqui. Comprou presente para a esposa e para a filha, então você vai pagar o imposto sobre as mercadorias que estão saindo e sobre o dinheiro que você ganhou. Tinha que pagar para poder sair, senão Hércules não sabia, não saía. Nessa alfândega trabalhava, era chefe, Mateus Levi. Um dia passa Jesus por aí, olha para aquele homem e fala: Mateus, venha comigo contabilizar almas para o reino dos céus. Se fosse você, o que você faria? Eu ia olhar assim: meu emprego seguro,
bem remunerado para andar por aí feito louco? Você ia? O problema é que a gente não está indo até hoje, né? Mateus foi, acompanhou Jesus de perto e mais tarde escreve as suas memórias. Ora, que tipo de memórias? Qual era a carga cultural de Mateus? Mateus conhecia línguas para poder lidar com os vários turistas e mercadores que passavam por ali. Conhecia línguas, conhecia moeda, conhecia um pouco da lei romana, porque ele estava ali em nome da autoridade romana, e tinha um bom conhecimento geográfico de toda a região. Então o evangelho que mais faz um levantamento histórico da ascendência familiar de Jesus, dos seus pais, dos seus antepassados, da cultura judia e galileia, que foi a cultura que Jesus teve. Galileu, porém, nascido em terras judias. Quem faz um levantamento de todos esses aspectos, inclusive dos aspectos sociais e econômicos do tempo em que Jesus nasceu e viveu, é Mateus. Então, se você gosta de história, se você gosta de economia, se você quer conhecer como era o tempo naquela época, Evangelho de Mateus. Mateus conheceu Jesus. O anterior, Marcos, não. Agora vem o próximo evangelho, o evangelho de Lucas. Um evangelho lindo, quase em prosa e verso. Quase. Vocês podem pensar o seguinte: Lucas, ele era discípulo de quem? Hein? Está muito fraquinho, gente. Só o pessoal daqui da frente está dizendo, acho que o pessoal de trás não está ouvindo. A próxima eu pergunto de novo, o pessoal de trás. Ele era discípulo de Paulo. Então vocês podem pensar que Lucas, não tendo conhecido Jesus, escreve no seu evangelho as memórias de Paulo. Não. Lucas, ele escreve o evangelho das testemunhas. Depois da crucificação, Jesus procura as pessoas que tiveram com Jesus, e isso ele descreve nos 3 primeiros versículos do seu evangelho. E ele começa dizendo: ó poderoso Teófilo. Aí você fala assim: ele está escrevendo para alguém, Teófilo. Não, gente, não, isso é tradução mal feita. Theo, Deus, Filos, que ama. Teófilo, aos amantes de Deus. Então ele escreve: ó poderosos amantes de Deus. Coube a mim também escrever, tendo então procurado aqueles que com ele estiveram, venho aqui narrar-lhes. São os primeiros 3 versículos do Evangelho de Lucas. E o seu Evangelho tem as memórias de pessoas muito interessantes, como por exemplo, Maria de Nazaré, sua mãe. Então as memórias da mãe de Jesus estão ali no Evangelho de Lucas. Mas qual é a carga cultural que vai impregnar aquelas narrativas? Lucas, ele era o que de formação? Lá atrás. Mas está tão fraquinho lá atrás. Médico, isso. Lucas, ele era médico, portanto, aquilo que mais o fascinava, que mais saltava-lhe aos olhos, foram as curas, porque ele sabia da dificuldade de curar. E sabia também que tinha eventos não curáveis, como por exemplo os espíritos que possuíam as pessoas. Quem é médico aqui? Levanta a mão. Da área de medicina, levanta a mão, por favor. Ninguém da área de medicina? Meu Deus! Mas você, que mesmo não sendo da área, gosta do assunto, vocês conhecem o CID, Código Internacional de Doenças? A última revisão é o CID-10. Vocês sabiam que no CID-10 tem lá a narrativa de um evento onde as pessoas podem ser possuídas por espíritos? Item F44. Se não me falha a memória, 44.3. Pessoas possuídas por espíritos. Uma narrativa muito interessante, um conceito de mediunidade perfeitamente condizente com o conceito de mediunidade que está no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns.
Procura lá que você encontra. Bom, Lucas sabia da dificuldade de se curar as pessoas, principalmente aquelas que estavam possuídas por espíritos. E ele é o único que narra uma passagem onde um pai chega para Jesus e fala: Senhor, o meu filho é lunático, compadece-te dele, que às vezes se atira na água ou no fogo. Jesus expulsa o espírito e cura o garoto. Mas ele coloca bem claro: meu filho é lunático. Por que o indivíduo fica lunático? Porque vive no mundo da lua. Então ele era um indivíduo que tinha aspectos de uma doença que nós conhecemos como depressão. E depressão bipolar, porque o que é se atirar na água? É ficar naquela calmaria, sem esboçar emoções ou reações aparentes. Isso é cair na água. O que é cair no fogo? É ficar naquela agitação, naquela inquietação, ou seja, uma depressão bipolar, com períodos de inquietação, hiperatividade e mania, e períodos de hipoatividade e letargia, períodos inexpressivos. E é Lucas que cita muito bem na sua narrativa. Então você que quer conhecer a respeito das curas de Jesus, qual é o evangelho que você pode mais se identificar? O Evangelho de Lucas. Vale lembrar que para os amantes da literatura, mesmo os não cristãos, mesmo aqueles que não consideram nenhum documento nada válido do cristianismo, eles consideram o Evangelho de Lucas como uma obra literária. É uma obra artística fantástica. Mas então partimos para o último dos evangelhos. Quem escreve o último dos evangelhos? João. Escreve o último dos evangelhos. E o evangelho de João é um evangelho que nos mostra a preocupação dele com o futuro. Por quê? Tudo aquilo quanto Jesus falou a respeito dos tempos do porvir, ou seja, do futuro, está mais exatamente e mais lindamente colocado no seu evangelho. João era o mais jovem dos apóstolos, tinha cerca de 17 anos, quando Jesus o chama para caminhar com ele. Então, João seria aquele que teria uma encarnação mais longa, estaria conosco mais tempo. E segundo narra a história, foi o único que desencarnou de morte desencarnada. E os outros desencarnaram de morte matada. Estava lá refugiado na ilha de Patmos. E ele escreve o seu evangelho como uma grande biografia de Jesus e uma biografia fantástica. Por quê? Consta nos anais da literatura que quando um jovem escreve uma biografia, ele é jovem, sonhador, tem muitas expectativas, acredita ainda em muitas coisas que mais tarde ele vai descobrir que não poderá concretizar nem realizar. Então ele faz uma biografia floreada, cheia de idas e vindas. Já as pessoas da senectude, nome bonito para designar as pessoas de mais idade, elas já têm uma visão mais real da encarnação, da vida. Sabem do valor das coisas certas colocadas na intensidade correta, no momento oportuno. Então João, já sendo um idoso, da quarta idade, porque terceira idade hoje é tranquilo, idoso hoje é na quarta idade. João, sendo um idoso da quarta idade, ele escreve uma biografia de Jesus no seu evangelho de certa forma inenarrável. Por quê? Porque ele é exato, ele é preciso, ele sabe que não tem tempo para voltar atrás, para corrigir ou para explicar alguma coisa que porventura viesse a ficar mal entendido.
Então, em termos biográficos de Jesus, e em termos de ensinamentos acerca do porvir, do futuro, o Evangelho de João é um evangelho magnífico. Só para vocês rirem um pouquinho, terceira idade hoje é uma coisa fantástica, né? Normalmente, nós os homens não mentimos muito acerca da idade. Já as mulheres, a mulher que não economiza pelo menos 5 a 8 anos na sua idade, ela está com uma alteração psicológica que precisa de revisão. Eu costumo ir numa cidade fazer palestra, e quando eu saio da palestra, tem um casal de amigos que sempre me recebe muito bem, me leva na casa deles para tomar um chocolatinho antes de viajar. Eu sou apaixonado por chocolate. E eu estou acostumado a ver aquele senhor que ele se exercita, faz caminhadas, faz corrida, pedala, tem uma saúde melhor do que a minha. E a sua esposa. Até que eu chego na cidade, olho para ele e vejo uma mocinha do lado. Eu falei, meu Deus, ou a esposa desencarnou e ele agora está com outra de um quarto da própria idade, a mocinha deve ter uns 20 e ele 70, ou é a neta. Mas eu estava num constrangimento que não me cabia. Acabou a palestra, ele veio e me abraçou afetuosamente. E ela veio e me abraçou. Meu Deus do céu, quem será? Eu vou sair daqui na curiosidade. Homem não é curioso, né? As mulheres são curiosas. Os homens somos doentes, é diferente. A gente sabe que a mulher vai perguntar e contar pra gente. A gente fica inquieto até que elas contem. Meu Deus, mas ninguém vai me contar. Aí virou ela, olha, quando acabar aqui a conversa, nós vamos lá em casa, eu vou fazer o seu chocolate. Eu falei, meu Deus, ela me conhece. Deve ser a neta. Aí eu fui. Aí eu, Dilon, sabe quem é? Eu, não sabia, né? Ele falou, você não sabe, né? Não. Fulana, a esposa, fez plástica, mudou tudo. Eu falei, Jesus do céu. Ele falou assim, olha, o que ela mais gosta é quando a gente sai na rua. Porque a gente sai na rua, as pessoas, fulano, a sua neta está linda. E ela fica. Ele falou assim, mas eu me vingo. Quando a gente chega aqui em casa, a casa deles é um duplex. Quando a gente vai para o segundo piso, eu vou rápido, porque ele é atleta. E ela fala assim, querido, o corpo é de 20, mas o espírito é de 70. Tem que mais devagar um pouquinho. Mas faltam 2 livros. Falta Atos dos Apóstolos. Em algumas traduções, Vida e Atos dos Apóstolos. Nesse livro, Lucas, o mesmo Lucas, discípulo de Paulo, que escreveu o seu Evangelho, conta as memórias de Paulo, conta-lhe das viagens de Paulo, e você vai ver que foram difíceis. Que apostolado! Como foram difíceis! Mas Lucas vai além. Ele conta do convívio na casa do caminho. E ele, ali naquele momento, que propõe o nome cristão, porque nós éramos, à época, chamados de homens do caminho. E homens do caminho podiam, muitas vezes, ter uma conotação mais vulgar. Ele falou, olha, nós somos seguidores de Cristo. Então, por que não nos chamarmos cristãos? E ele que nos dá o nome cristãos. Vida e Atos dos Apóstolos, ou Atos dos Apóstolos, é um livro fantástico, que todo trabalhador espírita precisa ler com urgência. Sabe aquelas dificuldades que você enfrenta na sua casa espírita? Aqui eu sei que o movimento espírita é evoluído, Leopoldina é evoluído, Juiz de Fora é evoluído, lá em Paraíba não é evoluído não. Lá é o seguinte, tem reunião de diretoria, a gente sai da reunião de diretoria e o vizinho pergunta, ô fulano, mediúnica lá estava difícil, hein? Difícil? Por quê? Eu estava ouvindo os gritos, soco na mesa, não é mediúnica não, é diretoria. Então se você acha que a casa espírita no que você trabalha está difícil, leia Atos dos Apóstolos. Você vai ver que você trabalha numa sucursal do céu na terra. Difícil era lá. Além de ser difícil lá dentro, a polícia estava lá fora, esperando eles saírem para cá. Difícil era ser cristão naquela época.
onde a intolerância não vinha só do vizinho, a intolerância vinha de todos. Sabe, difícil era ser cristão naquela época, onde a incompreensão, ela não era uma exceção, ela era frequência. Exceção era a compreensão. Hoje nós já trabalhamos no movimento espírita contrário. A incompreensão são fatos que ocorrem, lamentavelmente, mas não são a maioria. A maioria é de compreensão. A maioria é de pessoas que estão comprometidas consigo mesmo e com aquilo que estão fazendo. Porque se o indivíduo não for comprometido consigo mesmo, não vai a lugar algum. Hoje nós já temos essa felicidade. Para terminar, essa é a parte que todo mundo gosta, assim, graças a Deus, vamos terminar. Para terminar, Apocalipse, que não significa fim, Armagedon, tragédia, nem nada. Apocalipse, do grego, significa revelação. Apocalipse não fala do fim do mundo, muito pelo contrário, fala do início dele. Como que aconteceu a obra Apocalipse? João, da 4ª para a 5ª idade, cego, não tinha cirurgia de catarata naquela época, não tinha óculos e tal. Ele estava lá na ilha de Patmos, refugiado, esperando a morte. Começa a ter visões e escreve as suas visões. Aí você fala, meu Deus, um cego vendo. Está vendo o quê? Visão mediúnica, gente. Visão mediúnica. E ele escreve acerca das visões que tinha. As narrativas do Apocalipse são as visões mediúnicas de João. Falando em visões mediúnicas, que saudade de uma figura que a gente percebe presente, mas não visível ao auditório. Como é comovedor a gente chegar aqui, olhar para a plateia, procurar os olhos aqui e ali e não encontrar a Dinaura. Como faz falta a Dinaura. E nesse momento em que a gente percebe a presença dela, como é confortante. E ela está dizendo que vai a Comex. Então, pessoal, visão mediúnica de João. Como são essas narrativas? Elas são simbólicas. Porque é difícil, se é difícil a gente transmitir um recado com as próprias palavras, a gente distorce ele todo. Como é difícil a gente ver algo que não está se vendo com os olhos e colocar em palavras para o outro entender. E um espírito limitado em cultura como era João, um pescador. Difícil, muito difícil. Então ele fez o que pôde. Ele fez lindamente e pôde muito. E ele fala do mundo futuro. Para ele, o que era o mundo futuro? Ele era um judeu. O que era o mundo futuro dele? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está lá em Apocalipse. Como seria a Nova Jerusalém? Cheio de pedras preciosas, nas palavras de Apocalipse. O que a pedra preciosa traduz para a gente? Brilho, luz. A Nova Jerusalém. A terra prometida, a terra de Canaã, que a gente está em busca até hoje e não encontrou. Pelo amor de Deus, gente, a terra de Canaã é onde a gente vive. Se não encontrou, vamos encontrar rápido. Como vai ser essa terra futura? Esse momento de regeneração? Vai ter dor? Vai. Toda transformação exige dor. Porque a gente não vai pelo amor. Se a gente fosse pelo amor, não precisaria da dor. A gente não vai, então a transformação pede dor. Mas, terminada a dor, as feridas estão cicatrizadas, elas foram regeneradas. E a gente encontra então luz. Como será a Nova Jerusalém? Um lugar onde a luz vai imperar. Vai ter doente? Vai, mas não vai faltar vaga em hospital. Vai ter problema de seca? Vai, afinal de contas tem... A humanidade, como se concebe a humanidade, tem mais de 10 mil anos.
Então a gente está há 10 mil anos estragando, não vai conseguir consertar o planeta tão rápido. Vai faltar água? Lógico que vai. Só que numa terra de luz, o indivíduo não vai desperdiçar. E se faltar água na casa do vizinho, ele pega um balde e leva. Toma, é pouco, mas te ajuda. Essa é a Nova Jerusalém. Está narrada lá no Apocalipse. É um livro simbólico, onde nós temos que deixar alguns paradigmas de entendimento de lado para enxergarmos algo que transcende as palavras. As verdadeiras revelações, elas se manifestam naquilo que não está escrito literalmente, esses livros, mas se manifestam naquilo que a gente vê. Então, pessoal, esse é o Apocalipse. Se você quer estudar, quer ler o Apocalipse, tem um livrinho fininho, uma brochura de Caíbar Schuppel, Interpretação Sintética do Apocalipse. Isso te ajuda a entender melhor. E uma boa tradução da Bíblia também te ajuda muito, preferencialmente a Bíblia de Jerusalém, que é a mais interessante. Pessoal, para encerrar, eu espero que esse nosso encontro tenha trazido alguma coisa de bom para você. Espero que você possa sair daqui com alguma coisa a mais na cabeça, algo a mais no coração e com muita vontade de aprender. Porque o cristianismo é isso, é aprendizado. Ninguém é tão sábio que não possa aprender alguma coisa a mais ou tão ignorante que não possa ensinar algo a alguém. Nós estamos aí aprendendo. Vamos estudar. Para encerrar, eu vou me lembrar de um agradecimento que, quando nós vamos agradecer, é sempre importante nós termos em mente a quem agradecer. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a Jesus, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos veste, pela roupa que nos veste, por tudo que possuímos e tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam a terra, o céu e o mar. Que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeçam na multidão, que se debatem na escuridão, que vivem na solidão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro com miseração. Mas eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos dos ramos do pinheiro e as lágrimas que vertem o pranto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, e a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e o pranto que verte o choro do mundo inteiro. Pela minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, mas eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também irão me ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que trauteia uma canção, pela voz que numa oração o teu nome profere com divina emoção. Diante da minha melodia eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, eles não falam de noite, não cantam de dia, mas eu sei que depois desta dor, no teu maravilhoso reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos e pelas suas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que trabalham, pelas mãos de sinfonias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de filho alheio sem receio, e pelos meus pés que me levam a caminhar sem reclamar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque existem na terra operados, debilitados que não se podem caminhar. Mas eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão.
Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se é um ninho, uma favela, uma tapera, um gravato de dor ou uma casa no caminho, mas que neste lar tenha a presença do amor, o amor de mãe, de pai, de filho, de amigo, de companheiro. Mas, Senhor, se nem um lar eu tiver, se ninguém eu tiver para eu amar, eu ainda assim lhe agradeço, porque te amo e sei que me amas. Pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Pela presença e atenção carinhosa de todos vocês, muito obrigado. E muita paz.